Paz de Jesus, família de VEC, Vila Volqueira, amém? Quem está feliz, diga amém. Mas quem acredita que pode melhorar, diga amém mais alto. A expectativa é que sempre pode melhorar, Deus vai nos surpreender nessa noite, amém? Glória a Deus, paz de Jesus para todos. Antes de eu entrar aqui, por favor, a mídia me ajudar, bota aí Atos dos Apóstolos, capítulo 13, enquanto você acha aí, eu sei que você é bom de Bíblia, muito bem ensinado essa igreja. Eu me chamo Adailton Silva, estou acompanhado da minha digníssima esposa. Quer ver como Deus foi bom comigo? Olha para minha esposa, irmão. Eu costumo dizer lá em Porto, quer ver Deus na minha vida? Olha para essa família linda, olha para minha casa, olha para meus filhos, que eles vão revelar Deus da minha vida. Da forma que você trata a tua família, vai revelar quanto você tem o amor a Deus, não é verdade? Estamos nesse compromisso de estar nos unindo à ADVEC lá em Portugal, expandindo o reino de Deus, porque essa terra é terra de promessa. Existe uma unção sobre este lugar, existe algo poderoso sobre esse lugar, e é isso que eu vim trazer, porque eu não venho aqui querer jamais de mim, porque eu sei que essa igreja é muito bem ensinada, conheço os pastores, conheço a história, a origem, sei de cada um deles, do compromisso com a palavra. Eu venho aqui só entregar aquilo que Deus falou no meu coração, porque eu sei que essa igreja, graças a Deus, através dessa família linda, pastor Edilson Torre e a sua família, muito obrigado por me confiar a palavra nessa noite. Eu sei quanto vocês têm um zelo, temor e temor de estar neste lugar, e obrigado. E eu não tenho dúvida que Deus nos uniu, e há um propósito sobre isso, e há uma unção sobre isso. Eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui com algo para ser liberado sobre a sua casa, sobre a família. Eu creio que Deus tem algo muito grande a acontecer, e lá na frente nós vamos entender tudo isso, que não faz parte só da sua vida, mas da sua geração, dos teus filhos, dos teus netos, e nós daremos testemunho daquilo que Deus está fazendo aqui hoje. Você diga amém? Porque Deus é um Deus de geração. Então nós estamos ali debaixo de uma unção, debaixo de uma promessa, debaixo de uma direção, caminhando debaixo de obediência, fidelidade, e nos colocando voluntário à obra de Deus ali em Porto. Para a honra e glória do Senhor, recebi essa incumbência junto com a minha amada, porque Deus não faz nada sozinho. Quando Deus nos direciona junto com a tua esposa, junto com a tua família e com os teus filhos, para viver tudo aquilo que Deus tem. Porque Deus nunca entrega para um, Deus entrega para todos. Porque o propósito de Deus não é sobre eu, é sobre nós. E isso o evangelho cresce. Então aquilo que Deus tem para mim, tem para você, tem para a sua esposa, tem para os teus filhos. Porque Deus quer que isso se renova a cada dia em nossas vidas. E nós aceitamos esse desafio. Não estamos ali para usurpar a terra, fomos ali para abençoar aquele lugar. Para quem não sabe, Portugal tem 12 milhões de habitantes. Desses 12 bilhões de habitantes, 12 milhões, é do tamanho do Rio de Janeiro, para vocês entenderem. Portugal é muito pequeno. É fácil governar, porque a gente fala da dificuldade no Brasil, mas para você ver o tamanho do Brasil, a Europa toda é do tamanho do Brasil. Então, nós vamos desafio de estar naquele lugar. Para algumas pessoas, elas se encantam com a Europa por causa do euro, mas esquece que também gasta em euro, esquece que paga em euro. Então não é fácil, e pregar num lugar onde as pessoas têm um poder de compra muito bom, a qual a violência contra a necessidade não é explícita, ela é oculta, então acaba criando uma armadilha, uma apostasia. E eu, quando recebi esse propósito de estar ali levando a palavra, através do nosso pastor presidente Valber Ferreira, que é oriundo da Assembleia de Deus, a qual o nosso pastor Sila Malafaia, que eu também tenho como meu pastor, é o nosso mentor principal, e temos 11 unidades aqui no Brasil e 2 lá. Então nós estamos trafegando, caminhando na mesma unção que está. Parece até que eu estou em casa, parece que eu falei para minha esposa, a liturgia é a mesma da plenitude lá em Porto, eu me sinto em casa, me sinto de verdade, a unção que está aqui está sobre aquele lugar, amém? Então fomos para lá, 12 milhões de habitantes, para vocês entenderem, 1% é evangélico, conhece o cristianismo. Desse 1% temos que tirar os imigrantes. E desses imigrantes você tira a grande maioria das igrejas que está lá
Vocês vão ter a honra e o prazer de estar lá. Quando estiver lá, passa lá em Porto. A irmã já tomou a posse. E eu creio em nome de Jesus que a irmã vai pisar naquela terra, porque vocês estão debaixo de uma promessa, debaixo de uma unção. Vocês precisam entender isso. Eu vou entrar nessa mensagem e eu fazer vocês entender que há uma unção sobre a Advec Vila Valqueira, há uma unção sobre a vida do pastor Edilson, há uma unção sobre a tua vida. Eu já quero liberar algo poderoso que vai se cumprir na sua vida. E se não se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida dos teus filhos e dos teus netos. Aleluia! Estou sentindo Deus neste lugar, irmão. Eu estou sentindo a graça desde o momento que eu cheguei neste lugar. Então estamos nesse desafio muito grande de implantar o reino de Deus ali. E o reino de Deus, ele é 100% espiritual, não é feito de boa vontade. É feito de oração. Eu louvo a Deus porque vocês estão no ano de oração. E eu não tenho dúvida que a oração move a mão de Deus. E para romper na Europa, irmão, é necessário muita oração. Vocês não têm entendimento como eu orei, como eu estou sumindo. Eu ganhei uns pezinhos aqui, irmão. Porque é um desafio, porque é um país que nós chegamos lá e se a gente não ficar atento, nós caímos na armadilha, na apostasia que está sobre a Europa. Essa já foi um berço do Evangelho, grandes e reformadores saíram daquele lugar, mas hoje ela cai numa frieza muito espiritual, muito grande. Portugal já nasce debaixo de uma divisão muito grande. Ela é feito um tratado, eles são colonizados do Império Romano. Roma colonizou Portugal. E eles herdaram a frieza de Roma. Então, quando eu chego naquele lugar, eu encontro uma dificuldade muito grande. Primeiro, de empatia, de amor ao próximo. Não existe um amor de pai para filho, entre esposa e filho. Isso é muito raro em Portugal. Eles são muito frios mesmo em todas as áreas. O país é frio, meu irmão. É frio. Se você não gosta de frio, vai a partir de junho para Portugal. E aí vocês vão amar. Mas se você gosta de viver de menos de 1, 2, 3, 4, vai no inverno a partir de novembro, e aí vai ser osso, você vai pensar 2 vezes, quer ficar naquele lugar. E ainda mais quando você for um pastor missionário igual a mim, que tem que tomar banho frio com -1. Jesus amado. Tinha dia que eu olhava assim, eu tenho que tomar banho mesmo? Tá difícil. Minha esposa estava aqui, que eu fui para esse desafio, fui 4 vezes para abrir a unidade lá. E aí aqui um calor, com a sensação de 60 graus, e eu com 3 toucas, 2 luvas, 4 calças, minha esposa, você está doente. Eu falei, é que você não está entendendo, é que é frio mesmo. Ela, não é possível, eu estou suando. Eu falei, mas tá bom. Quando ela chegou, ela falou, meu Deus, Jesus, eu quero voltar, 3 dias eu quero voltar. Mas aquele que coloca a mão não é digno de olhar para trás, amém? Nós então chegamos ali, cobrimos essa missão e começamos a encontrar algumas resistências. Porque não existe evangelho sem sacrifício, não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho. Se alguém pregar esse evangelho, não existe, irmão. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa que tem um chamado, todo mundo que vem de via soberania, ela vai passar por um momento difícil. Vai passar. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa ver quem é Deus. É nesse momento que Deus vai se revelar a você. É nesse momento que você vai ver quem é Deus na sua vida. É nesse momento também que você vai ver se você está apto para viver o extraordinário de Deus. Porque o extraordinário de Deus vai te custar algo muito poderoso. Ele vai te custar algo que você não quer perder, em lugares que você não quer ir, fazer coisas que você nunca fez, viver coisas que você nunca fez. E aí que você vai ver quanto você está disponível para viver a excelência e o reino por completo de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas desistem de qualquer face, e quem desiste de qualquer face não vê o extraordinário de Deus. Quem aceita qualquer coisa, irmão, não vê o extraordinário de Deus. O tá bom é muito problema hoje da igreja. Muitas pessoas se adequou, se acostumou ao tá bom. Mas eu vim aqui nessa noite para ver o extraordinário de Deus. Eu sou aquele que ainda quero ver, irmão, o cego enxergar, o surdo ouvir. Eu creio isso está sobre a igreja caminha, trafega embaixo disso, irmão, nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que acreditar que esse evangelho ele é poderoso, ele é eficaz, ele é tremendo, ele transgride as gerações, ele continua o mesmo, ele é imutável, nós que mudamos. Mas é necessário, irmão, que alguém se levanta nessa noite. É necessário que alguém se mova para viver o sobrenatural. Que alguém que acredita nessa noite que há uma unção sobre este lugar. É necessário, irmão, aleluia, que Deus possa hoje te levantar aqui, como levantou, irmão.
A unção continua o mesmo, irmão. Deus não mudou. Você precisa disponível para viver isso, mas é necessário romper barreiras. É necessário ir além, é necessário caminhar um pouco mais, é necessário, pastor, eu estou orando 1 hora, 2, hora 3, mas enquanto Deus não se mover, você não para de orar. As pessoas querem orar 10 minutos e ver as coisas, querem ver fogo cair do céu, irmão. As pessoas querem orar 20 minutos, mas para ver o extraordinário, você vai ter que fazer coisas que ninguém fez, irmão. Coisa que você nunca imaginou. É isso que eu fui. Falei, não vou voltar. A coisa estava caindo, as coisas acontecendo. Meu pai está doente, 28 dias no hospital. Eu tenho o pastor Walter. Falei, não, eu quero ver o extraordinário de Deus. Eu não sou médico. O médico está comigo e ele pode curar. E se não curar, irmão, ele vai levar. E a obra tem que continuar. O chamado, irmão, ele está acima de qualquer coisa. Aquilo que Deus tem para você, irmão, aleluia. O teu chamado, se Deus te chamou, irmão, não adianta. Deus não aceita. Não aceita, irmão. Deus levou a esposa de Ezequiel, porque ele tinha um chamado. E aí eu fui para aquele lugar com o desafio, olhando o desafio daquele pai, e falei, não, eu não posso ser mais um aqui neste lugar, no meio da multidão. Eu não posso ser mais um, eu não quero ficar andando no circo, eu não vi que tempo. Eu larguei tudo, uma vida toda para cá, irmão. Eu deixei tudo para trás, para ver o normal, para ver as coisas normais que eu vi aqui no Brasil. Eu falei, não, larguei tudo, larguei trabalho, casa boa, casa própria. Eu não fui para lá, irmão, como eu falei, procurar uma oportunidade, não. Eu tenho empresa há 20 anos, solidificada aqui, eu tenho casa de praia, eu tinha tudo. Casa boa, tinha tudo. Uma igreja maravilhosa, eu falei assim, mas eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero ver coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei. Eu quero ver Deus falar comigo. Eu preciso ter. Mas, irmãos, vendo aqui, mas é muito fácil. Quando eu falei assim, tá bom, eu vou para lá, vou vender tudo que eu tenho e vou ter uma vida boa lá. Tadinho. Deus falou dessa forma, não. Nananina, não. Vai na minha dependência. Quer ir para fazer uma obra? Mas vai na minha dependência. O grande problema é que nós queremos fazer a obra do nosso jeito. Só que Deus, quando te chama, Ele te dá o manual completo. Ele te dá a direção completa. Ele destrui tudo aquilo. Deus dá detalhe por detalhe, irmão. Agora, diz uma coisa para você. Tem lugares, meu irmão, que o teu dinheiro vai te levar. Tem lugares que o seu intelecto vai te levar. Mas tem lugar que só Deus vai te levar. Alguém entendeu nessa noite? Existe lugar, irmão, que o dinheiro não vai te levar, que a sua influência não vai te levar, mas existe lugares que só Deus pode te levar. Qual é o bom nisso, pastor? Aonde Ele te levar, Ele te garante. Aonde Ele te levar, Ele faz criar água. Aonde te levar, irmão, fica tranquilo. Aonde Deus te levar, irmão, pode ficar tranquilo. Pastor, você está ausente? Não, tiro, facada e bomba todo dia. Eu passava lá. O dia que eu não tinha, eu ficava assim, tem uma coisa errada. Os irmãos ligavam, pastor, o que está acontecendo aí? Eu falei, estou todo furado. Se eu beber água, mas estou no caminho certo, estou vendo Deus agir. E quanto eu falei, irmão, fica tranquilo, Deus me deu vitória em todas elas. Perdi casa, quebraram a igreja, fizeram um monte de coisa lá em Portugal. Tudo para me parar, tudo para me desistir. Mas eu falei, não, eu não tenho direito. Eu tenho um compromisso com a unção que está sobre esse lugar. Eu tenho um compromisso que está a unção sobre a minha vida. Eu tenho um compromisso sobre aquilo que Deus entregou por mim, que foi o teu único filho, irmão. Não dá para parar, Jesus não parou, meu irmão. Todo desafio, Ele não parou, Ele falou, eu não vou parar. Eu não vou parar. E eu já quero falar para alguém nessa noite, irmão. Você não tem o direito de parar não, irmão. Ou dar uma mandará, xerebe. Você não tem o direito de parar. Se você para, irmão, toda uma geração para. Pastor, as coisas não estão acontecendo, mas quem falou que é sobre você? Quem disse é sobre você, irmão? Dentro de você, Deus pode tirar um Isaac hoje e mudar a história de Vila Valqueira. Aí você não está entendendo, pastor, está acontecendo tudo, irmão. Está quebrando tudo, está tudo acontecendo na minha casa. É, mas você vai gerar um Davi neste lugar. Aí você para, o Davi não nasce. E aí o Davi não nasce, não governa sobre isso.
sobre mim, é sobre aquilo que Deus tem para fazer. Deus não me chamou aquilo lá para mudar a minha vida, não. Deus chamou para mudar aquela história daquele lugar, irmão. Eu fui lá para cavar poços, para quebrar, porque uma geração vai se levantar, uma geração vai se levantar aqui, e eu estou aqui nessa noite para ser caminho, para você chegar naquele lugar e ajudar. Ah, Vila Valqueira, levanta aí e faz um barulho, irmão. Eu estou aqui que um dia vocês vão me procurar lá e vai dizer: pastor, eu cheguei aqui para unir a vocês aí. Eu estou aqui, pastor, para ser uma ponte para os teus filhos naquele lugar. Vai chegar um dia que Deus vai falar no coração deles, e aí o Senhor vai lembrar daquele dia que o Senhor me trouxe aqui, e Deus vai falar: existe um lá. Porque os seus filhos vão a um lugar onde você nunca foi. Deus vai levar eles no lugar. Irmão, eu estou falando para toda a igreja. Se você tomar posse dessa palavra, se você tomar posse daquilo que está sobre esse lugar, irmão. Eu era um pobre até a unção chegar até mim, irmão. E aí nós chegamos naquele lugar e eu falei: Senhor, e eu não falei, eu ia nas igrejas e vinha 2, 3 pessoas. Eu falei: tem acontecendo isso, meu. Esse não é o evangelho que eu conheço. Aí eu olhar os historiocas, o que está acontecendo? Pastor trabalhando 12, 13 horas por dia. E como vai romper num lugar, numa batalha espiritual, debaixo de uma potestade muito poderosa, debaixo de aliança feita 16 anos antes de Cristo? Irmão, o que eu mais trato lá é de pastores doentes, evangelistas doentes, presbíteros doentes, que chegaram naquele país empolgado, mas encontrou uma resistência, se acostumou, esqueceu disso. Oração, irmão. E oração não está vinculada a cargo, a quanto você está, porque a Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo 13 que havia, você pode colocar aí naqueles lugares, mestres e doutores. Essa igreja que começa triunfante. É isso que está sobre nós, que não podemos deixar. Esse homem, Atos capítulo 13, coloca aí, por favor. Olha para mim. Existe unções que elas são tão poderosas que ela precisa de várias gerações para que se cumpra todas elas. Amém? Existe unção que elas são tão poderosas. Existe unção, por exemplo, a unção da criação que foi derramada em Gênesis, que já faz 6.000 anos, ela continua sobre nós. Não é verdade? A criação ainda continua. O homem, quando falo homem, eu digo homem e mulher, desfruta até hoje da idade de Cristo, de Deus. O sol nasce todos os dias, não é? Então a gente está debaixo de 6.000 anos, ainda está debaixo dessa unção. Essa é uma unção da criação. E essa unção ela continua até hoje. Depois a gente está, pode desde lá, me ajuda a pregar, vaso. E aí, depois a gente vê um som que está sobre, que o verbo se faz carne. Também estamos debaixo dessa unção de Jesus. Jesus, ele vem, 100% homem, como vocês sabem, cumpre o papel, mas deixa um legado para nós. Ele continua até hoje intercedendo por nós. Ele continua hoje salvando, curando, libertando. Amém? Na quinta-feira da vitória, mudando história, mudando decreto, mudando sentença. Não é verdade? Ele continua fazendo coisas extraordinárias. E essa unção, ela permanece, ela continua no meio de até hoje. Só que aqui o texto que nós lemos, que na igreja de que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Manabé e Simeão, chamado Ninja, e Lúcio, Sirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Por favor, mais à frente, me ajuda a mídia. E servindo eles ao Senhor, ele estava servindo ao... Irmão, olha aqui para mim, tem muitas pessoas com dificuldade hoje, achando que está servindo a igreja. Você não serve a igreja, isso aqui é instituição, você serve ao Senhor. Você está na Advec Vila Valqueira, mas você serve ao Senhor, irmão. Seu compromisso é com Jesus. Está aqui, ó, ele estava servindo eles ao Senhor, jejuando. Agora estava fazendo o quê? Jejuando. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado.
Irmão, o ID do Senhor, ele não é opcional não, ele é um mandamento. O ID é para todos nós, a partir que você aceitou Jesus, a partir que você se converteu ao Evangelho, o ID não passou mais, ele não é mais opcional para nós, ele agora é um mandamento, e nós precisamos fazer o ID, mas com excelência, com busca, com oração, de obediência, buscando, clamando. O texto que nós vamos ler aqui, vocês conhecem muito bem, ele vai dar início à primeira obra missionária de Saulo. Mas é bom entender aqui o contexto que está acontecendo. A igreja caminha debaixo de uma unção que eu falei para vocês. Qual é a unção agora? A unção que vai ser liberada, que vai anunciar no profeta Joel, capítulo 2, 28, que há de vir, que haverá, que nos tempos derramará do teu espírito sobre a toda a carne. Os jovens terão sonhos, e os velhos terão visões. Olha, então a igreja está debaixo de uma unção muito poderosa. Tem que se cumprir a unção que está sobre a igreja. Então a igreja caminha isso. Jesus é levado aos céus. Vai se cumprir que está no profeta Joel. Vai se cumprir que está em Atos capítulo 1. Que Deus ia liberar uma autoridade sobre nós. E agora que vem a cereja do bolo. O Deus que atuava fora, agora atua dentro. E agora é um convite para viver o sobrenatural, viver o extraordinário de Deus. É agora que começa algo avassalador. É essa unção agora que está derramando sobre a igreja. Porém, olha aqui, para mim, havia duas igrejas até aqui. Existe a igreja de Jerusalém, que é onde está a igreja dos discípulos. Só que a igreja de Jerusalém não é aqui a igreja Vila Valqueira. Por quê? Ela vai se acostumar com o evangelho local. Ela vai se acostumar, minha pastora, com os mesmos resultados. Eu vou ao culto, não aconteceu nada, eu volto para casa. Eu venho, oferto o dízimo, volto para casa. Mas tudo normal. E ela vai acostumar isso. Aí o evangelho local não quer ver mais o cego enxergar, não quer ver mais o paralítico andar. Se acostumou. Porém, irmão, a unção é muito grande, ela não para. Ela precisa encontrar outros disponíveis para viver. Só que a igreja de Antioquia, ela vai entender isso, meu irmão. A igreja de Antioquia é aquela igreja que vai sair fora da curva. É a igreja que vai entender. É a Advec que vai entrar e vai, graças a Deus, fluir. Graças a Deus, estou no Brasil, a Advec está na Europa, está em todo mundo. E por isso que eu vim aqui nessa noite, porque eu reconheço a unção que está sobre esse lugar. E aí, a igreja de Antioquia, ela vai entender isso. E aí, vamos lá, antes de entrar mais a fundo no texto, deixa eu caminhar para não estender meu horário. Precisa entender que eu falei para vocês, existe unção que elas são tão poderosas que ela precisa de várias gerações. Uma geração só, ela não consegue fazer tudo aquilo que ela está sobre ela. Acho que Deus vai falar assim, ó, Deus é um Deus geracional. Ele vai falar, eu sou Deus de Abraão, que eu entreguei a promessa, sou o Deus de Isaac, que manteve a promessa, e sou Deus de Jacó, a qual se manifestou a promessa. Amém? Então você precisa entender que Deus é um Deus de geração. O que acontece muitas das vezes? A gente recebe uma palavra e acha que tem que se cumprir na nossa vida. Só que Deus é um de geração. Você tem que guardar, manter a tua fidelidade, a obediência. Abraão ouviu, acreditou e foi. Só que ele viveu a promessa? Não, mas a sua geração viveu. Não é verdade? Mas Isaac, se você olhar, Jacó espiritualmente é maior do que Isaac e de que Abraão. Que isso? As 12 tribos saem dele. Vocês estão entendendo? Se você para, Isaac não nasce. Se Isaac não nasce, se não Isaac para, Jacó não nasce. Você está entendendo? E às vezes, irmão, você vai ter que cavar poço. E se sente honrado por fazer parte da história que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Não se sinta diminuído por causa disso, pastor, eu não consegui. Mas seu filho, irmão, então, é que eu te falei, então, essa unção, ela precisa encontrar, ela não consegue prender, irmão, ela não consegue, ela tem que se expandir, porque existe manifestação de Deus, que a gente precisa entender, que existe manifestação dela, que ela é permanente.
E essas 3 manifestações são permanentes, ela está até hoje, a unção continua mesmo, só que ela precisa ser acessada. Pastor, como é que se acessa? Oração, jejum. Para acessar tem que estar disponível. Só que você está disponível, irmão. Agora deixa eu contar a parte que eu não contei, lá para viver o extraordinário. Deixa eu voltar lá para você entender que eu fui estudar como é que eu vou buscar essa unção que está sobre esse lugar. Eu falei, cara, não é possível. George Miller viveu, esses grandes homens, John Ellis. Por que esses homens viveram e eu não vivo o seu? Mas vai ver a vida desses caras. Agora é a pergunta, irmão. Eu falei para minha esposa, ó, nós vamos ver o extraordinário. Deus vai se mover. Alguém entendeu nessa noite? Mas prepara o lombo. Prepara que nós vamos, vai, irmão. Só que tudo vale a pena para ver o extraordinário de Deus. Não troco nada, irmão. E aí eu comecei a estudar a história do avivamento da igreja. Vou ver que unção é essa, avassaladora que transgride gerações, que venceu impérios, que passou por lá, Nero colocou eles e continuava crescendo. Ninguém parava. E eu falei, intimidade, busca, compromisso, relacionamento, jejum, orando. E aí eu fui buscar qual é a coisa em comum com esses grandes homens de Deus. Todos eles oravam ao Senhor, buscavam o Senhor, como estavas aqui. E aí eu orava lá, eu lembro que eu orava em Portugal, 5 da manhã, e Deus estava se movendo. Aí eu falei, bom, se eu estou orando 5 da manhã, Deus está se movendo, imagina se eu orar 3 da manhã. Uau! E aí, irmão, pasma, Europa, 2 graus. A costela da minha mulher quentinha. 3 horas da manhã. Um vento, um frio, uma chuva. E eu vou orar. E aí eu comecei a buscar. Só que escuta aqui problema. Sabe o grande problema de algumas pessoas? Que ela começa e para. E para viver o extraordinário, irmão, não dá. Tem que ir além. E aí eu comecei a orar, irmãzinha, um dia. Aí o inimigo é você, é modinha. Aí ele vai parar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Parecia até Atos 2, 5 dias. Quando não vai dar em nada. Irmão, pastor, o que acontece? Não aconteceu nada no primeiro mês. Todo mundo espantou, né? Pastor, segundo mês, não aconteceu nada. E aí eu falei para o Senhor assim, enquanto o Senhor não se moveu, eu também não paro. Fica tranquilo, eu vou morrer no altar orando. 90 dias, começa a mover de Deus. Sabe que é o grande problema de muitas pessoas? Deus começa a se mover, para. Sabe o que acontece? Antes de você ver o extraordinário, o ordinário vai passar na sua frente. Para ver se você está pronto para viver o extraordinário. Pastor. Lembra Elias com Eliseu? E aí ele falou para ele, eu quero a porção dobrada, eu quero aquilo que você está. E Elias vai falar o que para Eliseu? Se você me ver subir no quê? Ele sobe o quê, igreja? Ele vai dizer, se você me ver subindo no moinho de fogo, não é isso? Mas antes de vir o moinho, veio o quê? E a carruagem era distração. E o que acontece? É isso que acontece comigo, com você, quando está pronto para viver o extraordinário, para ver coisas extraordinárias. O que acontece? Passa a carruagem. A carruagem é ruim? Não, é o emprego. Não é verdade? Às vezes é algo que, é até agradável. É o status, é o glamour, é o reconhecimento. Só que Deus fala, o extraordinário não vem da terra. Alguém entendeu aqui? O extraordinário nunca nasce daqui, sempre vem da... Ô, irmão! E aí ele fala, fica atento, o quê? Ó, eu olho pro alto. Ele fala assim, tá passando ele. Não quero olhar. E aí, ele vê Elias subindo e recebe o extraordinário. A terra nunca pode dar o extraordinário. O extraordinário sempre vem do alto, irmão. O grande problema, irmão, é que nós trocamos, às vezes, isso, negociamos. Lembra quando Jesus é tentado? Satanás vai chegar para ele
Se tu és filho de Deus, troca, faz aí. Essas pedras virar pães. O que ele estava dizendo? Troca aquilo que é eterno por algo passageiro. É isso que acontece. E a gente não vive o extraordinário. Nós não conseguimos viver essa unção que está sobre esse lugar, sobre nós, sobre mim, sobre você. E aí, irmão, eu falei assim, e aí eu comecei 3:30 da manhã todos os dias. E aí que as coisas foram acontecendo. E as pessoas chegavam na minha igreja: o que está acontecendo? A igreja tem 2 anos, já vai para 100 membros, já batizaram um monte de gente, vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, milagre. Aí eu falo, a unção que está sobre a igreja, a oração que está sendo feita sobre a igreja, ainda move o sobrenatural. A oração ainda é a alavanca que move a mão de Deus. Eu estou sentindo algo neste lugar, irmão. Eu estou sentindo algo. E essa unção, ela está sobre este lugar, irmão. Eu vou repetir que vocês não entenderam. Essa unção caminha aqui neste lugar, está sobre o pastor desse lugar, está sobre este lugar, mas você precisa acessar ela. Essa unção, ela é ativada, ela é derramada em Atos. A igreja de Antioquia vai receber essa unção e ela vai continuar. Eu preciso caminhar para encerrar. Essa unção, ela vai continuar, ela não para, irmão. Assim. E ela vai chegar, irmão, ela vai chegar lá na Rua Azusa. Um pastor cheio do Espírito Santo, ele vai entender, ele vai falar assim: eu preciso viver isso. Pastor Sêmio vai lá, ele vai olhar e falar assim: eu quero viver essa unção. Se ela está disponível, irmão, se ela está disponível, eu quero viver isso. E ele vai acessar isso com oração. E oração singela, irmão. Ele não fez uma oração, uau! Ele começou a buscar, Senhor. Ele começou a clamar. E aí, só que a persistência vai atrair o mover de Deus. A resiliência, a busca todos os dias. A pergunta é: Deus se moveu na primeira? Não. Porque é preciso criar raiz, estrutura. Deus não entrega pérolas por porcos. Deus não entrega qualquer coisa para qualquer um. É algo muito poderoso. E ele vai acessar essa ação. E aí se cumpra aquilo que está lá em Joel. Por quê? Porque 2 jovens vão ter visões. 2 jovens vão estar lá, porque aonde está essa unção, acontece isso. Pessoas são atraídas. Aonde a unção chega, transformação acontece, milagres acontecem, coisas acontecem. Essa unção, o que está acontecendo na DVEC, as 170, é essa unção, irmão. Ela não tem como, ela continua e ela tem que perpetuar na sua vida, nos seus familiares. Você não pode vir para este lugar e voltar da mesma coisa. Você precisa tomar posse, irmão. Ela precisa se multiplicar. Ela chegou até o pastor dessa casa, mas ela quer ir na sua casa, ela quer continuar. E aí esses 2 jovens vão acontecer isso, Lindinha, eles vão ter visões, porque aonde a unção chega, irmão, aleluia, sonhos acontecem, visões acontecem, milagres acontecem, oh, aleluia, a crescimento, a multiplicação, a salvação, irmão, as pessoas prosperam, as pessoas crescem, irmão, e aí eles vão ter a visão. Qual é a visão? Deus vai olhar e ele vai assim: ó, tem um mapa. E vai dar, tem um mapa, aqui tem um mapa, onde é? Pará. Eu vou parar, aí vão parar, vou parar. Se Deus mandou, eu vou. E aí eles vão chegar no Pará. Chegar no Pará, irmão, vocês conhecem a história. Eles vão abrir a primeira Assembleia de Deus do Pará. Só que a unção, Leandro, ela tem que continuar. Até que Jesus venha buscar a tua igreja, irmão, a unção está liberada sobre nós. Ela chega lá e ela vai tomar uma proporção. E os 2 estão lá. E aí ela precisa chegar até a outros lugares. Ela vai chegar aonde? No Rio de Janeiro. A primeira Assembleia de Deus de São Cristóvão. Aí a irmã já reconheceu. Primeiro pastor Francisco Pimentel. De outros pastores que foi levantado, um dos mais saudosos, pastor Túlio.
Aí a irmã conhece a história. Olá, mandarai. Vocês estão entendendo que essa unção está aqui, irmão? Vocês estão entendendo que essa unção chegou até aqui a Vila Valqueira, irmão? Oh, aleluia! Pastor, é a mesma unção. É por isso, irmão, que aleluia, tem que crescer. A Advec vai crescer, que está debaixo dessa unção. E você vai crescer, diga amém, porque você está debaixo dessa unção. Só que você precisa tomar posse. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que havia 5 aqui. Quantos receberam? A Bíblia vai dizer que havia 5 doutores e profetas, mas 2 foram levantados para receber isso. Você está disponível para viver isso? Vai chegar lá. E dali ela vai encontrar a Assembleia de Deus. E ela depois vai se tornar a Advec. E vocês estão aqui nessa noite debaixo dessa unção, pastor irmão Loja Rio. É essa unção que está lá, que foi derramada sobre Atos, que eu trouxe até aqui hoje, que está se cumprindo neste lugar, na vida de cada um de vocês. Uau, aleluia! Você está no lugar de promessa, você está no lugar de unção, você está no lugar, aleluia. E aí, irmão, olha para mim aqui, é o caminho para encerrar. Minha hora já se vai. O texto que nós lemos está ali. Que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai ecoar naquele lugar, porque aonde há oração, aonde compromisso, aonde há obediência, aonde há, aleluia, pessoas disponíveis para servir, para buscar, para clamar, o Espírito Santo derrama, ele vai àquele lugar, ele flui aqui sobre aquele lugar. E aí a Bíblia vai dizer agora, olha para mim aqui, a Bíblia vai dizer que havia na igreja de Antioquia doutores e profetas. Agora, a Bíblia vai dizer que eles eram doutores e profetas, mas oravam. A Bíblia vai dizer que eles eram sacerdotes, mas orava, mas buscava. O fato de você ter um grau, ter uma faculdade, não quer impedir que você tenha que se humilhar e buscar ao Senhor. O reino não tem hierarquia. Todos somos servos, todos temos que buscar. O maior que serve o menor. E aí a Bíblia vai dizer que agora, perceba que ele vai dizer, separa-me. Então, eu posso conjecturar que o verbo está na primeira pessoa do singular. Então você vai ver que antes que Deus que envia vocês, Ele quer vocês nessa noite. Aí o que Deus está falando assim para eles assim, ó, separa-me, Saulo e Barnabé, por uma grande obra. Eu vim aqui nessa noite dizer que Deus está separando pessoas nessa noite, para viver ao extraordinário, para romper barreiras de fronteiras. Irmão, há um avivamento para ser feito em toda a humanidade. A Europa precisa de vocês. Ô irmão, a América precisa de vocês. Aleluia. Deus quer levantar alguém aqui hoje, Advec, Vila Valqueira. E cadê aquele que está disponível para viver o sobrenatural? Só que antes de ele te enviar, ele quer separa para mim. Primeiro Deus quer com você. Ele quer relacionamento com você. Primeiro Ele quer, aleluia. Primeiro Ele que quer. Veja só, perceba que Ele fala assim, olha aqui, já passou, a gente está em Atos 13. Então, Ele vê que Ele fala assim, ó, eu não quero Paulo, eu quero Saulo. Deus quer você primeiro, da forma que você está hoje. Porque Ele vai tratar com você, Ele vai trabalhar em você, Ele vai mudar você. Ele vai reconstruir para você e vai enviar aquela pessoa, aleluia, cheia do Espírito Santo, que vai fluir, que vai ajudar, aleluia, a estabelecer o reino de Deus aqui neste lugar. Eu já vejo o Espírito Santo de Deus fluindo neste lugar, levantando pessoas aqui. Eu já vejo, aleluia, Deus levantando pessoas aqui para viver algo extraordinário. Eu já vejo, irmão, aleluia, Deus se mover aqui, irmão, porque é do desejo de Deus se relacionar com você. Olha para mim. As manifestações de Deus, irmão, você escolhe. Elas podem ser temporárias, pode ser permanente. Você escolhe hoje qual é o tipo de manifestação que você quer com Deus. As passageiras ou as permanentes.
O teu relacionamento com Deus vai dizer se você tem, aleluia, relacionamento com Ele, temporário ou permanente. Porque Deus quer relacionamento diário com vocês. Deus quer separar pessoas aqui para viver coisas extraordinárias, mas não é só na quinta-feira. Deus quer você na sexta, Deus quer você no sábado, Deus quer você no domingo, Deus quer você na segunda. Deus que quer, irmão. E o óleo sobre a cabeça, ele tem um peso. Aquilo que está sobre você tem um peso, irmão. E você tem que valorizar isso. Não abre mão, sabe por quê? Senão, se você não reconhecer hoje aquilo que está sobre a sua vida, está pensando que volta, não vai pegar outra pessoa e vai viver aquilo que era para você viver, irmão. Porque a Bíblia vai dizer lá em em Levítico, capítulo 6, verso 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O desejo de Deus é que todos os dias você seja cheio do Espírito Santo. Porque Deus tem várias manifestações, lindão. E uma das manifestações de Deus é o fogo. O fogo é a presença do Espírito Santo de Deus, que está desde o princípio, desde o começo. O fogo já está. A Trindade já se manifesta desde Gênesis. O grande que a gente achou que começou aqui, não. É isso que Deus agora vai trazer. Porque quando Deus fala assim, ó, vai dar a lei a Moisés, que vai dar toda a direção a ele, que vai lá em Levítico, que é o livro da lei dos sacerdotes, vai dar toda a direção. Ei, o problema é que a gente quer fazer coisa nova. Deus já tem tudo escrito, não precisa acrescentar nada. Deus deu tudo a Moisés, olha só. Eu quero o fogo que era temporário na vida de Moisés. Moisés viu a sarça e o fogo estava naquele lugar. Ele foi temporário, não era? Só que Deus falou, há um fogo que eu quero todos os dias na sua vida. O fogo arderá continuamente. Capítulo 6 de Levítico. Só que no capítulo 8 de Levítico, Deus vai dar instrução a Moisés. Falou, olha, veste Arão dessa forma. Coloca a roupa sacerdotal. Coloca as pedras. Bota o urim na vida dele. Só que nós não queremos, irmãos, obedecer aquilo que Deus instituiu na tua palavra. Queremos dar jeitinho, queremos fazer de qualquer maneira. E toda vez que queremos fazer a maneira, está ruim. Olha para mim aqui. A base do trono de Deus tem uma balança de justiça. Na frente dele vai bondade e misericórdia, mas atrás vira um deserto. Deus deu a direção à igreja, a um anjo. Deu direção, obedece, vive aquilo que Deus deu a direção a Moisés. Eu quero que o fogo continue sobre o altar da Advec e Vila Boqueira, mas não inventa, não traz lenha nova, não traz fogo estranho, não inventa, obedece a direção. Deus falou, Moisés, veste Arão com os sacerdotes. Ele manda lá. Coloca as ferramentas, olha, pega o azeite, unge a orelha, unge a testa. Por quê? Porque eu vou me manifestar. Deus deu uma direção, é ano de oração, e você não quer orar e quer viver o extraordinário. Arão, coloca aí, bota as vestes, chama seus filhos, Abiú e Nababe. Por quê? Porque chegou o tempo, chegou o momento que o fogo, aleluia, agora vai ser permanente no meio de vocês. Deus fala, tira o povo no dia 14 e 15 do mês de abril, e vai falar para ele, vai ficar 3 anos ali no Monte Sinai, se preparando para aquele momento. Pastor, pode se colocar de pé? Eu já caminho para encerrar, você pode colocar de pé, por favor? E aí Deus falou assim, ó, prepara a Vila Valqueira para que eu vou receber. Prepara, Deus falou assim, ó, chegou o momento de derrubar uma unção. Deus me trouxe aqui, irmão, com uma unção, aleluia, de avançar. Deus me trouxe aqui para dizer que pessoas vão, aleluia. Pastor, você não conhece minha história, eu não preciso, mas Deus conhece. Chegou um tempo que Deus vai agir na tua vida. Para de achar que vai acontecer só na vida do outro. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, vai acontecer neste lugar. Oh, irmão, aleluia!